Louvado seja o nome santo do Senhor, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor para todos, amados e queridos que estão aqui conosco. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e também mais um momento de reflexão. E aqui dentro do nosso quadro, como de costume, na quinta e na sexta-feira, o tema que agora vamos estar meditando é vínculo mútuo, o verdadeiro evangelho. Vínculo mútuo, o verdadeiro evangelho. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor adivinha buscar. Nesse momento pedimos a tua bênção nesse importante assunto, que diz respeito à vocação e à missão que o Senhor tem deixado para a tua igreja, que é, Senhor, fazer discípulos em todo o mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante, Senhor, dessa importância e dessa vocação pelo qual o Senhor tem nos delegado, ajuda-nos, Senhor, com respeito a entendermos um pouco, Senhor, do que diz respeito a esse caráter vocacional da tua igreja. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, né? Fundamentando o tema, Atos capítulo 2, versículo 42, onde a palavra do Senhor nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, guarde bem isso, no partir do pão e nas orações. Diante da leitura deste versículo bíblico, nós podemos ver aqui, amados, já no que diz respeito ao tema desta mensagem, o vínculo mútuo, o verdadeiro evangelho, é exatamente a importância de compreendermos esta vocação e a importância deste vínculo no que diz respeito à igreja, à sua vocação e àqueles que hão de ser alcançados pela maravilhosa salvação, né, pela qual o Senhor há de operar através do ID de cada um de nós, do ID da igreja. O que me chamou a atenção, amados, esta reflexão foi quando estava fazendo uma aula, né, do Pastoral de Teologia, a qual estou pronto para terminar aí, e a grade era o discipulado e aconselhamento cristão. E justamente nas últimas aulas, poderia até afirmar a penúltima aula, ou até mesmo a última aula, agora não dá para me lembrar, o professor ali, o pastor, ele comentou sobre algo que nós acabamos por agir assim. Certo que isso que eu vou falar aqui, vocês vão compreender, principalmente aqueles que estão fazendo parte de um membrado de um ministério, né, da Igreja do Senhor Jesus. Porque ministérios são muitos, mas a igreja é uma só. É a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a igreja, por ter o conhecimento, né, e o entendimento dessa vocação e dessa chamada,
pela qual o Senhor tem deixado como a essência do ministério da igreja, que é fazer discípulos, que é pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero aqui plagiar o professor no que diz respeito, que eu vou falar agora, não vem da minha reflexão, mas vou estar plagiando as palavras daquele professor, que ele falou com muita propriedade, para que nós possamos entender esse tema. Vínculo mútuo, o verdadeiro evangelho. E ele disse que a questão de buscarmos fazer discípulo, a questão de nós pregarmos o evangelho, não pode tomar uma forma mecanizada. Algo que precisamos, como se estivesse cumprindo um dever, né? Criando ali momentos de evangelização e simplesmente entregarmos um folheto para uma pessoa e, acabando aquele período daquele trabalho, achar que já fizemos o que tinha que ser feito, tudo bem, vamos para o culto à noite, vamos adorar a Deus, ou até mesmo durante nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, ao evangelizar alguém, fazemos simplesmente por fazer. Essa vocação e o evangelho pelo qual o Senhor quer que nós vivamos é um evangelho de sentido de duas vias, no sentido mútuo. E plagiando aqui aquele professor, quanto ao exemplo que ele deu, é que a questão daquele que trabalha no correio, ele toma algo do remetente e ele vai entregar, a missão dele é entregar ao destinatário. Porém, funcionário de correio, ele não tem nenhum vínculo nem com remetente, muito menos com o destinatário. Ele cumpriu a missão dele? Ele cumpriu a missão dele. Que era levar um envelope, levar uma encomenda, levar uma caixa, enfim, independente qual seja, né, esse instrumento para que ele cumpra essa missão do destinatário do remetente até o destinatário, ele, ainda que cumpra a sua missão, ele não tem vínculo nem com o remetente, nem com o destinatário. Aqui eu trago a realidade do que me chamou a atenção e até foi algo que me confrontou. Porque o que nós vemos no dia a dia da igreja é justamente isso. Nós fazemos, isso eu estou falando, amados, de uma forma inconsciente ou sem perceber, porque acabamos criando uma formalidade e um costume em que se torna até mesmo algo mecânico. Ainda que no nosso caso temos vínculo, observe bem, temos vínculo com o Senhor, que é o primeiro vínculo. E a missão que Ele nos deu é que nós vamos levar a palavra, a pregação das boas novas do Evangelho a toda criatura, ou seja, o destinatário é o mundo. Porém, no caso nosso, amados, da questão do Evangelho, pelo qual o Senhor nos deixou, tem que haver um vínculo, tanto do destinatário, do remetente, como do destinatário. E por isso é que veio este tema ao meu coração. Vínculo mútuo. Não só temos comunhão com Deus, e por conta dessa comunhão nós fazemos com prazer e cumprimos com prazer esse ide. Porém, aqueles que nós temos que ir com o intuito de trazer para nós, para o nosso meio, para que possamos conviver junto, a cada dia mais fortalecendo este vínculo, tanto o nosso com o Senhor, como o vínculo nosso com a comunidade cristã,
com nossos irmãos, com aqueles que, é o nosso exemplo, foram alcançados pelo Evangelho. Por isso, esse vínculo mútuo é que traz, né, a identidade do verdadeiro Evangelho. Aí nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Não estamos somente por conta da comunhão cumprindo o dever apenas e estamos satisfeitos por isso, porque até mesmo o Senhor Jesus disse que aquele que faz e fizer somente aquilo que lhe é devido fazer, foi lhe dado a fazer, se torna um servo inútil. Mas o Senhor nos chamou para algo maior. O Senhor nos chamou para algo em que nós venhamos demonstrar, né, e vivenciar na prática essa comunhão que temos com o Senhor através do vínculo que tivemos a criar com aqueles em que estamos evangelizando. Aqueles que estamos pregando o Evangelho. Quando isso acontece de ambos os lados, aí sim, e esse vínculo mútuo se torna, né, aí traz essa característica e essa essência, essa identidade da igreja com respeito ao verdadeiro Evangelho. E diante dessa exposição, eu coloquei aqui vínculo mútuo, o Evangelho e o Evangelho verdadeiro, né, acontece por 3 razões. Primeiro, por uma motivação vinculada à experiência da salvação. Quando nós lemos aqui em João, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 28, vai falar daquela mulher que o Senhor encontrou ali no poço de Jacó. Aí diz a Bíblia que depois daquele evangelho, da pregação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já estava ali pregando para aquela mulher, buscando trazer ela para o reino de Deus, para este vínculo em qual ele já tinha com o Pai, agora que ela estava proporcionando para ela ter também com ele, como aquele que era a origem para que esse vínculo viesse realmente acontecer. Porque é através do Senhor Jesus que nós temos comunhão com o Pai, e através do Senhor Jesus que passamos a ter esse vínculo com o nosso semelhante, independente da diversificação daqueles que passam a fazer parte da igreja. E aqui o versículo 28 diz que depois daquilo, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ou seja, ela esqueceu até o cântaro de água, porque aquele encontro com o Senhor, aquele vínculo criado com o Senhor, fez com que ela também se preocupasse com seus compatriotas, para levar para ele as boas novas. E nós vemos também em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 13 a 16, quando Paulo diz assim, ó: ainda que outrora eu era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra. Deixa eu abrir aqui de novo, que fechou. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, só, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, ainda que o apóstolo Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, ainda que aquela mulher também teve um encontro com o Senhor Jesus, ali o primeiro vínculo ele foi estabelecido. Porém, não ficou nisso. Houve o interesse do apóstolo Paulo, como também daquela mulher, a criar vínculos, outros vínculos, através do Evangelho com aqueles que precisariam ser alcançados
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa realidade nós vemos não só no versículo bíblico que lemos de Atos 2,42, mas nós vemos justamente na própria vida missionária, né, de o apóstolo Paulo. Ele fazia tudo, se desgastava e se deixava desgastar por aqueles que ele nem conhecia, mas que buscava alcançá-los para o reino de Deus. E nesse buscar e alcançar, ele buscava cada vez mais fortalecer este vínculo do apóstolo Paulo com aqueles que eram alcançados pela pregação do Evangelho. Segundo característica que torna esse vínculo mútuo o verdadeiro Evangelho é por uma motivação vinculada a uma entrega em prol das vidas. Por isso que o Evangelho mútuo é aquele que se caracteriza, o verdadeiro Evangelho, quando parte de uma entrega, essa comunhão com o Senhor. Torna também, traz uma disposição de buscarmos ter uma comunhão com aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor Jesus. Isso independente do que isso venha a nos custar. E nós observamos isso na própria atitude do apóstolo Paulo, quando no capítulo 21, versículo 13, quando ele disse que ia para Jerusalém, e ali falaram para ele que ele ia passar por uma situação difícil, e estavam tentando motivar ele a não ir para ali. Porém, Paulo ele disse, então Paulo respondeu, que fazer chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, olha só, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E qual era esta importância, este valor que Paulo estava dando na questão do nome do Senhor Jesus? Que era causa, que era vidas. E Paulo estava disposto até mesmo a morrer pelos irmãos e por aqueles que ele pregava o Evangelho. E por último, o vínculo mútuo, o verdadeiro Evangelho, quando existe esse que parte da comunhão com Deus e da comunhão com os que são alcançados pelo Evangelho. E esse é o verdadeiro Evangelho. Viver o Evangelho é criar esse vínculo. É ter esse vínculo. Não é uma vida de fé individual. Não é uma vida de uma comunhão com Deus simplesmente a parte daqueles que também tem uma comunhão com Ele. De maneira alguma. A igreja que o Senhor Jesus tem estabelecido é um corpo místico, um corpo onde ambos, todos quanto são alcançados pelo Senhor, acabam por viver este vínculo mútuo da sua comunhão com Deus para com aqueles que precisam ainda ser alcançados pela graça e viver e conviver com eles. E por último, por uma motivação vinculada à consciência de um relacionamento mútuo entre Deus e a comunidade cristã, como aqui nós vemos no versículo 42 de Atos, em que aqueles irmãos, 3.000 que foram alcançados na primeira pregação, diz a Bíblia que eles perseveravam, observe bem, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, observe bem, no repartir do pão, que é a ceia, que é o fundamento, que é a âncora que une esses dois vínculos. Através da fé no Senhor Jesus, da sua salvação, diz-nos Paulo, através das suas cartas, que essa separação foi desfeita. Agora todos foram unidos, dependente da etnia, dependente da classe social, independente de qualquer coisa, se criou um vínculo mútuo entre Deus e a comunidade cristã. E o que o Senhor espera de nós é isso, é perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. Que jamais venhamos a tratar a questão do Evangelho simplesmente como um cumprimento de um mandamento ou de uma obrigação, simplesmente só isso. Mas buscarmos viver este verdadeiro
evangelho, que nos faz ter compaixão, que nos faz ter empatia por aqueles que vamos estar abordando para falar do amor do Senhor Jesus. Vínculo esse que nós convivemos com esta experiência. Porém, tudo isso só se dará com a real experiência de salvação, como foi da mulher e de Paulo. E isso vai gerar em nós essa dedicação independente do custo. E por último, compreender o valor que a nossa comunhão com o Senhor só tem o seu real sentido quando tivermos uma real comunhão com aquele pela qual estamos juntos a servir o reino de Deus e ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão importante reflexão. Que o Senhor nos conceda esta graça de termos essa compreensão, Pai, que não é de qualquer maneira, possamos aproveitar as melhores oportunidades que temos para falar do amor do Senhor Jesus, principalmente para aqueles, Pai, que sabendo e conhecendo da nossa fé, Senhor, abre o seu coração para conosco e que nós possamos transmitir, Senhor, esse interesse, transmitir, Senhor, a compreensão da nossa preocupação, real preocupação e sincera preocupação com cada um deles, para que nós possamos viver junto este amor mútuo, Pai, esta comunhão, Senhor, de ambos os lados, sem qualquer diferenciação, mas cada dia mais sendo fortalecida pelo Teu amor derramado, Pai, em nossos corações. Senhor, é o que eu Te peço, que nós pedimos neste momento. Por todas essas bênçãos, já Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.